E aí, tudo bem? No vídeo passado eu falei que eu ia dar uma arrumadinha nas pontas soltas. Eu tava falando daquela frase do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Então eu vou dar dois exemplos aqui, ligeirotinho, assim, para não ficar chato. Um deles é o da concorrência, que é uma coisa que a gente está acostumado, sei lá de quanto tempo. Acho que desde que existe escambo, né? Desde que existe relação de troca, existe concorrência. Que nada mais é que isso, que tu quer um produto, alguma coisa que tu precisa, e tu vai lá comprar de alguém. Só que, se fosse assim, se fosse eu quero um produto e vou lá e compro porque tal pessoa, tal empresa tem para me vender, não apareceria muito desse conflito interno, dessa maldade que a gente, que é o tema aqui, né? Tem várias formas de aproveitar, né, essa metáfora do homem é o lobo do homem aí, tem várias formas de ler essa frase. Eu estou usando essa de que a gente tem um componente mal que a gente não gosta muito de admitir. E na concorrência aparece, porque tu não tem só um vendedor, né? Tu sempre tem dois vendedores para um comprador. E o cliente pode escolher de quem comprar. E vai acontecer então essa procura inteligente por parte do comprador de fazer a melhor compra. E os vendedores vão se degladiar para te vender aquele produto. A concorrência pode ser leal, eu sei, ela pode ser tudo assim numa situação amigável, né? Mas vai chegar um momento que o vendedor mais fraco ali vai enxergar o fracasso, vai perder o negócio. Aí começa a mudar quais são os instintos que estão operando naquela situação. Até chegar na necessidade de um golpe baixo. Tá, podem dizer, não, mas tu tem várias coisas a fazer antes de apelar para a ignorância. Mas eu estou falando de um golpe baixo que ele é legítimo, que ele é aceitável por todo mundo, que ele não precisa ser uma mentira ou enganar o cliente. Isso também, né? Isso, vamos concordar aqui que acontece, é raro, mas acontece muito, né? Como diz o outro. Mas não precisa. O golpe baixo pode ser, por exemplo, uma redução de preço, que tu vai indo até o momento que tu apela para o preço. E daí, por que agora pode vender naquele preço, né? E qual é a repercussão vendendo naquele preço ela vai ter depois? Porque tu pode... Daí tem várias coisas assim para pensar, né? Que é o nosso lado mal que promove essas situações aí. E tá beleza, é tranquilo, faz parte, é assim mesmo. Mas assim, são coisas assim que a gente está acostumado a viver. Então assim, ó, aquele que perdeu o negócio, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai ficar puto, né, que perdeu, e vai tentar compensar isso aí num outro negócio. É porque eu falei que tem um cliente para dois vendedores, mas tem milhares de clientes para 2 vezes milhares de vendedores, né? Então, esse perdedor vai tirar o recalque, como se diz assim, até aproveitando essa palavra tão cara aí para o sofrimento humano, né? E ele vai usar de violência, porque talvez enquanto estava naquela concorrência tranquila, leal, que ninguém tinha se ferido, não precisava usar muita coisa, né? Mas já estava usando algum tipo de arma. Os próprios diferenciais de cada produto são armas que cada vendedor tem. E agora tem uma arma a mais. Ele vai usar de violência, porque ele não vai perder. Se ele perder negócio atrás de negócio, ele quebra, ele sucumbe. Então ele vai ter que ser um pouquinho mais agressivo para o próximo cliente. E provavelmente ele vai usar essa energia vital aí, essa coisa que veio junto com a perda, ele vai botar um pouquinho mais de pressão ali naquele negócio. Porque ele não pode perder de novo. E o ganhador, se ele
ganhou. Então ele vendeu o produto, ele saiu vitorioso nessa concorrência. Mas se ele precisou ferir alguns valores, assim, cruzar algumas linhas assim que moralmente ele não gostaria de ter cruzado, por exemplo, baixar o preço, ele também vai ter que também compensar alguma desvantagem aí num próximo negócio. Mas beleza, isso é lei de capitalismo, é lei de oferta e procura, a gente está mais do que acostumado a fazer isso aí. Mas acho que concordam comigo, se não concorda, tenta discutir para eu entender onde é que está a falha, porque é normal isso, né? E essa agressividade, essa violência inerente ao capitalismo, que pode ser legal, né? E acho que tem várias vantagens, eu não vou ficar discutindo isso aí aqui, né? Mas tem várias desvantagens, tem vários problemas e várias injustiças e nem vamos entrar no assunto. E para não ficar só no capitalismo, eu quero dar um exemplo do comunismo também. Se não existisse concorrência, se fosse uma simbiose, se fosse assim, o mundo fosse somente como, né, até inclusive talvez por isso que o ser humano não está à altura de um regime assim, de um regime político assim, que fosse todo mundo cooperando com todo mundo, fosse todo mundo associado a todo mundo para trabalhar, para conseguir alimento, para conseguir vestimenta, para se divertir, para gozar de alguma forma. Porque daí eu não consigo falar alguma coisa que tenha só a necessidade envolvida, né? Porque a gente não é só comer, dormir e ter uma vida feliz uns com os outros. A gente quer aproveitar. Né? E esse aproveitamento, fatalmente, ele ocupa um espaço já ocupado por outro. Essa que é a questão aí. Mas voltando ao comunismo, então vamos supor que está todo mundo trabalhando em associação, uns ajudando os outros. Só que tem uma coisa que me parece assim meio simples de entender, que já vários falaram sobre isso, que a gente quer que inclusive está nos direitos humanos aí, né, que todo ser humano ele nasce livre e igual, né? Mas não nasce muito livre nem muito igual na minha forma de ver, né? Porque assim, ó, por exemplo, a igualdade, a educação já é diferente de família para família, então aí já complica. E depois tem gente mais trabalhadora, tem gente mais descansada, tem gente mais preguiçosa, tem gente mais esperta, né, que vê que daqui a pouco com um ou outro movimento aí tu faz o outro trabalhar para ti. Tem uns burros de carga que adoram trabalhar para os outros. Então, as condições não são iguais e talvez aí dentro dessa singularidade aí que tem o ser humano, a gente está longe de um ser igual ao outro. E, de novo, sem problema nenhum, que bom que é assim. Só que dentro disso, se tu for pensar assim que todo mundo tem um trabalho para fazer, tu vê que uns começam a trabalhar menos e tu está trabalhando mais, a gente também tem um senso de justiça aí, né? Que também não é genético. Né? Tudo isso que eu estou falando, pelo que se descreve assim de muita gente que falou sobre isso, não é, essas questões são todas aprendidas, né? Ela pode tem o cunho genético, mas então que seja pelo menos filogenético, que é um termo legal aí que mostra a produção de costume, através da evolução do ser humano, o que a gente hoje aprendeu a fazer e precisou fazer, que é sobreviver, trabalhar e ahá, que isso vem com a cultura, né? com a nossa forma de participar do mundo. E daí nessa situação que tu tem um mais atirado que tu, para todo mundo ganhar a mesma coisa, que é também hoje está bem na moda esse negócio de meritocracia, tu vai se sentir abalado, tu não vai gostar disso aí. E começa de novo a existir esse recrudescimento do mal que nos habita aí. E vai começar a acontecer problema, e discórdia e confusão, e a prova tá que o comunismo praticamente não existe, né? Sem ter um governo assim muito, né, autoritário,
controlador, parece que não dá certo, porque é a gente, né? O problema não é o governo, é nós, é o ser humano, que não sabe viver muito assim por tudo isso. E um dos grandes motivos, que é, né, o que eu estou sempre falando aqui, mas é a nossa parte animal, nossa falta de moral constitutiva aí. Ou então uma moral que ela tá lá no fundinho ligada ao que eu quero para mim, ao que eu quero para mim ser mais importante é que o outro quer para o outro. Eu sei que a gente teve vários bons exemplos, talvez Jesus Cristo é o mais famoso, de uma outra forma de pensar, e que a gente tenta seguir, mas não é fácil. Esses dois exemplos que eu queria dar aí, para a gente dar uma pensada, uma refletida nesse nosso lado mal aí, que a gente precisa tentar achar algumas saídas. Talvez não seja muito fácil, mas eu confio na inteligência do ser humano. E a minha ideia aqui é tentar contribuir com esse meu aprendizado aí, tanto para mim quanto para quem, por acaso, isso possa servir. Se gostaram, deixem like e se inscrevam nesse canal. Então tá, até mais. Beijos.